pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Filipenses 4, de 1 ao 9. Amém? Vamos ler juntos? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir essa frase? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. E ainda vamos ler juntos o versículo 11 e 12, até o 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez esse último versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós te adoramos nesta noite. Ó Deus, nós queremos aprender como o apóstolo a viver contente, não apenas nos momentos que são favoráveis, mas aprender o segredo da alegria e do contentamento no Senhor. Ó Deus, pela nossa fé, pela nossa confiança que o Senhor está acima de tudo, acima de todos, que o Senhor é maior, sempre poderoso, e ó Deus, que o Senhor nos ama. Ó Deus, que este pensamento esteja, ó Deus, nos ajudando nesta noite. Tu sabes que nós somos bombardeados, ó Deus, diariamente por circunstâncias, por pensamentos, por coisas exteriores que tentam roubar a nossa paz. Mas nós queremos, ó Deus, conservar os nossos olhos fixos no Senhor. E ó Deus, temos uma vida cheia do Teu Espírito Santo.
em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, ao escrever Filipenses, essa carta que nós temos, são apenas 4 capítulos. Mas quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo não estava numa poltrona fofinha, nem confortável. Quem gosta de ficar numa poltrona fofinha e confortável? Pode falar, uma hora dessa, a gente é difícil você ficar num lugar assim, duro, né? Lugar difícil. Paulo estava justamente no lugar dos mais difíceis. Paulo se encontrava preso por causa de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não vamos encontrar sempre tapete vermelho, né? Às vezes a gente tem que coloca tapete vermelho aqui no dia de casamento, né? Enfeita com flores o ambiente. Nem sempre nós vamos encontrar as situações favoráveis. Às vezes nós vamos encontrar situações que às vezes vamos estar sendo apedrejados, ofendidos, feridos por alguma coisa. E o inimigo ele é sutil com relação a isso de uma forma muito intensa. Satanás ele não quer que nenhum cristão se mantenha de pé. Às vezes a gente pensa assim: não, mas circunstância difícil todo mundo está passando. Mas o cristão ele passa algumas circunstâncias que quem não é cristão não passa. Como o irmão Garcia estava mencionando lá, de situações que por causa de ser cristão nós recebemos afrontas, nós somos ofendidos, nós somos colocados numa rodinha, fora da rodinha. O pessoal começa a fazer piadinhas ou debochar de não sei quantos vivenciaram isso aqui. Quem já vivenciou, só para ter uma noção, quem já vivenciou uma situação como essa no seu relacionamento com Deus? Porque você é cristão, alguém começa a fazer uma piadinha, ou fazer um deboche, ou dar uma gargalhada, você de fora, porque você é cristão, porque você está seguindo a Cristo. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo estava numa cadeia, e foi numa cadeia que ele escreveu esta carta aqui aos Filipenses, né? Dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Estarmos numa situação de alegria implica o que passa na nossa mente, no nosso pensamento. Porque às vezes você pode ter tudo correndo a seu favor e você não está alegre. Quem já passou por isso? Você está tudo, as circunstâncias ao seu redor estão favoráveis, mas alguma coisa não está bem lá dentro de você. Então a alegria é algo que vem colocado em nosso coração pelo próprio Deus. A alegria não depende de circunstâncias exteriores. Ele fala aqui nesse texto aqui, essa expressão, aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes, num primeiro momento, nós não ficamos tristes quando a gente passa por um problema difícil, não é verdade? Sábado agora, eu tinha que fazer um casamento, né, logo de manhãzinha, no cartório aqui, e o que aconteceu? Ao pegar o carro, alguém falou assim: olha, eu acho que o seu pneu está murcho. E realmente eu olhei assim: não, acho que está murcho mesmo, vou passar no posto. Mas saí, cheguei no cartório. Quando eu cheguei no cartório, o pneu já estava completamente do baixo, né? Ou seja, estava furado mesmo, né? E depois então do casamento, estava com terno, gravata, tira a gravata, tira o terno. Depois do casamento, pega lá uma carne, né? E pega. Você vai enfrentar situações. Você vai enfrentar situações que às vezes você chegou na porta do banco, o rapaz lá do banco, o porteiro, o guarda, não deixou você entrar, né? E às vezes no primeiro momento a gente não entende as adversidades, e é fácil a gente ficar até bloqueado às vezes com Deus.
Às vezes você pode ficar entristecido com Deus por alguma coisa que não deu certo, por alguma circunstância que não foi favorável para você. Mas a palavra de Deus diz para nós conservarmos a alegria em nosso coração. Não é aquela alegria das circunstâncias correndo a favor, mas é aquela alegria que a gente sabe que acima de tudo Deus está no controle, Deus está no comando e Ele é poderoso para nos ajudar, não é? Amém? Quando nós confiamos assim em Deus, Ele nos ama e Ele nos ajuda, e a gente até recebe dicas preciosas de irmãos preciosos que às vezes nos ajudam a gente a superar algumas coisas. Quando nós confiamos em Deus, a nossa vida tem alguma coisa que faz diferença. A palavra fala aqui que ele disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos repetir essa frase? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ser feliz aqui é um aprendizado, é você pegar a circunstância desfavorável e transformá-la numa circunstância favorável. A Bíblia relata a experiência de muitos cristãos que às vezes vivenciaram um período de prova, e a forma como eles trabalharam com as provas fez deles mais que vencedores. Então talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. A atitude que você mantém diante do problema determinará a sua vitória ou o seu fracasso. Como nós agimos, se porventura nós falhamos, e todos nós estamos sujeitos a falhar, sempre há uma possibilidade de nós levantarmos e tomarmos a direção certa para a nossa vida. E o apóstolo Paulo ele fala aqui nesse texto sobre isso com as seguintes palavras no versículo de número 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui ele cita algumas coisas que conspiram contra nós. Por exemplo, ele cita algumas coisas que nós devemos proteger a nossa mente. Ele fala aqui que nós devemos proteger a nossa mente de pensamentos que são discordantes. Ele cita aqui, fala assim: olha, rogo a Evódia e rogo a Síntica que pensem concordemente no Senhor. Quem aqui já teve uma situação de diferença com uma outra pessoa? Às vezes nós não vamos pensar do mesmo. Você quer falar assim: eu vou pintar de azul. O outro fala: não, vai ser vermelho. O outro fala: vai ser verde. O outro fala: vai ser preto. O outro fala: vai ser cor de laranja. Vamos ter situações que a gente não vamos ter o mesmo pensamento em comum com outra pessoa. Se você deixar isso ficar alimentando no seu coração, isso vai ser uma coisa ruim, que vai fazer mal para você. Então, aprenda a colocar as coisas diante do Senhor. Quando você enfrentar alguma situação difícil que você não entende, diz aqui no versículo 6, o que ele fala aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E ele fala aqui uma frasezinha final muito importante. Ele fala o quê? Com ações de graças. Eu não sei quem recebeu o e-mail, mas tem circulado por aí. O rei, ele tinha um servo, e aquele servo sempre falava graças a Deus. Acontecia alguma coisa, o servo falava graças a Deus. E certa ocasião, então, o rei foi fazer alguma coisa, foi numa caçada, e ele então falou assim: graças a Deus. E o rei ficou indignado, ficou mordido. Que graças a Deus? O que graças a Deus? Cortei meu dedo aqui, como que você fala graças a Deus? Você vai ficar preso. Ele foi ficar preso, e ele falou: graças a Deus, graças a Deus.
Daí então o que aconteceu? O rei foi para outra caçada. E na outra caçada, o rei foi surpreendido por uma tribo de antropófagos, né? Foi surpreendido por antropófagos. E os antropófagos iam comê-lo, né? E falou assim: nós não podemos comer esse homem, não. Ele não tem um dedo. Ele não tem um dedo. E nós só comemos gente que está inteira. Então daí eu falei assim: nós não queremos que você vá, mesmo você sendo rei, que você vá comer, não vamos comer você, não. Daí ele falou: puxa vida, graças a Deus. Daí ele lembrou do servo, ele falou: puxa vida, você falou graças a Deus que eu tinha perdido o dedo. Se não fosse eu ter perdido o dedo, eu teria morrido. Então graças a Deus. Mas por que se você falou graças a Deus e eu coloquei você na prisão? Ele falou assim: porque se eu tivesse ido junto, o senhor teria me levado junto na caçada, e eu estava com 5 dedos de cada mão, e eu queria morrer. Então graças a Deus. Então, quando a gente tem a atitude de agradecer a Deus, a gente começa a transformar por problemas em bênçãos. Às vezes a gente não entende, mas às vezes pode ser um livramento de Deus. Um pneu furado, um atraso que você teve, uma circunstância ruim que você passou. Aparentemente no primeiro momento você pensa que é ruim, mas depois de algum período você pode agradecer a Deus. Então fale com o Senhor. Se está passando por um momento de luta, de tribulação, de angústia, coração apertado, agradeça a Deus, alegre-se no Senhor. Mantenha a sua mente, seu pensamento focado em Jesus Cristo. Não quer dizer que você vai ficar sempre rindo. Em circunstâncias vão haver momentos que você vai chorar, vão haver momentos que você vai derramar lágrimas, seu coração vai ficar apertado. Mas saiba uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala aqui: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo quando às vezes passamos por momentos difíceis, há momentos na nossa vida que às vezes a gente tem que ficar contando o dinheiro, contando as entradas, contando para saber se vai dar para a gente pagar as contas. E às vezes você fala assim: nossa, não deu para pagar tudo. Agradeça a Deus, confie no Senhor. Talvez seja uma prova que Deus está permitindo você passar para fortalecer a sua fé e para aprimorar o seu caráter em Cristo Jesus. Guarde o seu coração, coloque a sua confiança em Deus e lembre-se sempre de agradecer ao Senhor. A palavra fala aqui que nós devemos guardar de sentimentos que são ruins. Todos nós às vezes somos bombardeados por sentimentos ruins, e o inimigo, irmãos, ele é hábil nisso. Ele vai tentar, tem até um livro que, se você tiver a oportunidade de ler, é daquele C.S. Lewis. Ele fala assim: cartas de um diabo ao seu aprendiz. O que são? São estratégias que o inimigo tenta fazer para passar a perna em você, para derrubar a sua vida. Às vezes é um problema, é uma adversidade, mas daí você começa a buscar o Senhor no meio da adversidade. Daí ele fala assim: eu não posso mais mandar muito problema para ele, porque senão vai dar problema, porque daí ele vai buscar a Deus e não vai dar certo. Então nós temos que ter sabedoria, porque às vezes algumas circunstâncias que você passa, que sua família passa, que sua esposa, que seu filho passa, podem ser circunstâncias que o inimigo está tentando engendrar para prejudicar a sua fé, para tentar afastar você dos retos caminhos do Senhor. Então eu preciso aprender. Eu não sei você, mas eu preciso. E às vezes nós não temos essa dimensão de conservar a nossa mente fixa no Senhor. Diz aqui no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos que guardar o nosso pensamento
pensando da forma certa, pensando da maneira que agrada a Deus. Então não importa quais sejam as circunstâncias, mantenha o seu pensamento firme em Cristo. Como ele começa aqui dizendo no versículo 1, ele diz assim: meus amados, permanecei deste modo, o quê? Firmes no Senhor. Mantenha a sua fé firme no Senhor. O inimigo vai tentar fazer você ser uma pessoa inconstante, ou seja, que vai conforme o vento sopra. Mantenha a sua vida firme, constante no Senhor. Eu não sei se você já adquiriu o hábito da leitura das Escrituras, pessoal, se você com Deus. Se você ainda não adquiriu esse hábito, procure todos os dias encontrar um livro da Bíblia e vai lendo aquele livro da Bíblia, passando página por página e falando assim: Senhor, fala comigo, transforma a minha vida. Se eu estiver errado, puxa minha orelha, Senhor, me corrija, Senhor, me disciplina, me faça andar no caminho. Só a palavra de Deus vai poder orientar e ajudar você, e a mim também. Não existe cristão, super cristão, que não precise de duas coisas: da Bíblia e do quê? E da oração. A Bíblia e oração é como dois remos no barco: Bíblia, oração. Bíblia, oração. Bíblia, oração. Você vai crescendo. A palavra de Deus e a oração nos mantém firmes no rumo certo, e nós chegaremos na vitória final. Irmãos, a palavra fala que guardai a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos que cuidar do que entra na nossa mente, proteger a nossa mente, proteger a nossa mente. Quando Paulo fala aos Efésios, ele diz assim: e tomai o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. O soldado romano, ele usava um capacete na cabeça para proteger. Na guerra, o pessoal usa capacete. Os policiais usam capacete para proteger. Por quê? Se atingir a cabeça, você destrói a pessoa. Então, nós precisamos guardar a nossa mente protegida. Protegida do quê? De amargura. Você ficar assim: puxa vida, fulano fez aquilo para mim, fulano fez aquilo para mim, fulano fez aquilo para mim, e você ficar remoendo aquilo, sabe o que vai acontecer? Você vai ser prejudicado. A alegria vai embora da sua vida, a paz vai embora da sua vida. Por quê? Você está pensando de forma errada. Proteger a nossa mente de espírito pessimista. Não vai dar certo, porque acho que não vai dar certo mesmo. E o inimigo, ele é hábil em fazer isso com a gente. Nós precisamos ter a nossa fé em Jesus Cristo, e se nós tivermos a nossa fé em Jesus Cristo, nós estamos bem guardados, nós estamos protegidos. Não se deixe levar por circunstâncias negativas e que tentam conspirar contra você. Tenha fé, mantenha viva a sua fé. Fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai me levar com segurança, eu vou alcançar as promessas do Senhor, o Senhor me dará vitória, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Eu estou lendo o profeta Jeremias, e ele, depois no livro de Lamentações, ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Irmão, Jeremias viveu momentos dificílimos na sua vida, mas ele procurou conservar os seus olhos fixos em Cristo. Quando nós conservamos a nossa fé em Cristo, nós nos protegemos e a nossa mente vence. Outra coisa, se porventura alguma coisa penetrou lá dentro do seu coração, que é ruim, que é lixo, que é coisa má, que é coisa perversa, sabe o que acontece? Todos os dias, eu e você, na nossa casa, a gente tem na cozinha o quê? Uma lixeirinha. Quem tem?
Quem tem um lixeiro? E o que a gente faz no final do dia, depois que encheu o lixeiro ou terminou o serviço? Pega, dá uma amarradinha no saquinho e o que foi? Guarda a geladeira, você está vendo? Não. Mas tem muita gente que faz isso, não coloca na geladeira, coloca em cima da mesa de jantar. Ou então fala assim: não vou colocar para fora não. Daí eu vou deixar aqui no quarto, esse quartinho aqui. Vai deixando no quarto um saquinho de lixo, 2 saquinhos de lixo, 3 saquinhos de lixo, 4 saquinhos. O que vai ficando acontecendo? E depois começa o mau cheiro, barata, rato. Então o lixo a gente tem que colocar para fora. Tem que colocar para fora. Vários irmãos que trabalham nessa área emocional falam que dessa necessidade que temos de colocar o lixo para fora. Se a coisa que não presta, se a coisa que não serve, que não edifica, coloque para fora de sua vida. Coloque para fora de sua vida, da sua mente. Coloque, não estou tirando o cabelo não, né? Mas tira dos seus pensamentos aquele pensamento ruim. Me prejudicou, fulano de tal me prejudicou, fulano de tal devia ter feito isso comigo. Tira isso da sua mente. Olha para o Senhor, volta os olhos para o Senhor, e você reencontrará a paz de Deus, que excede, diz como a palavra fala lá, a paz de Deus que excede o quê? Todo o entendimento. Que pensamentos nós devemos guardar na nossa vida? Se nós temos que tirar as coisas ruins, você vai deixar vazio sua mente? Eu vou limpar a minha cabeça total. Daí você vai fazer, o que você vai? Não estou pensando nada. Não tem jeito. Você tem que pensar alguma coisa, não é verdade? Tem que pensar alguma coisa ou não? Tem. E ele fala aqui então, o que a gente tem que pensar? Versículo 8. O que ele fala? Vamos ver juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é o que? Verdadeiro, tudo que é o que? Respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu não sei se dias atrás eu citei, mas eu penso que tenha citado. Como que a gente tira todo o ar de um copo? Como que a gente pode tirar todo o ar de um copo? Oi? Se você o quê? Encher com água. Se você encher com água, todo o ar vai sair do copo. Daí vai ficar cheio de quê? De água. Então, o que você tem que fazer? Colocar na sua mente a palavra de Deus. Se o pensamento, se está vindo um pensamento impuro, se está vindo um pensamento injusto, se está vindo um pensamento que vai deixar você amargurado, começa a olhar para a palavra de Deus. Fala assim: Senhor, eu vou pensar na verdade, eu vou pensar na cruz, eu vou pensar no teu amor, eu vou pensar na tua palavra, eu vou pensar que o Senhor se importa comigo de tal maneira que o Senhor foi até aquela cruz por mim. Eu vou pensar, ó Deus, que o Senhor tem um plano para me levar, para me conduzir para o reino do Senhor, para que eu esteja contigo para todo sempre. E meu irmão, quando você estiver pensando nisso, você vai tirar a sua mente de coisas que não agradam a Deus, de coisas que não edificam a sua vida, porque você vai estar colocando o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que traz louvor para o Senhor. Então, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Abasteça o seu coração. Não sei quem lembra de gasolina azul e gasolina amarela, né? A gasolina azul na época era melhor, né? Meu pai tinha um fusquinho, colocava gasolina azul. E o que acontece? Coloque coisa boa. Coloque coisa boa dentro do teu coração.
Coloque a palavra de Deus para fortalecer e abençoar a sua vida. Quer dizer que o inimigo não vai tentar invadir a tua mente? Vai. O inimigo, ele tem um poder restrito. Ele não tem todo o poder. Sabiam que o inimigo não conhece a nossa mente? Não conhece a nossa mente. Só Deus conhece os nossos pensamentos, a nossa mente. Mas o inimigo, ele vai tentar por fora ficar o quê? Vai tentar cutucar, a gente por fora. Ele vai tentar induzir você com imagens, com sentimentos, com sensações por fora. Agora Deus não. Deus, ele penetra na mente e no coração. E a palavra de Deus diz que ele produz na nossa vida a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Amém? Eu não sei como está o seu coração, mas a palavra fala assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cabeça, como está a sua cabeça? Como estão os seus pensamentos? Em que você tem pensado? Que direção você tem ido? Guarda o teu coração. Provérbios, ele diz, capítulo 4, versículo 23, vamos ler juntos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Exatamente. Vamos ler juntos lá? E memorizar as Escrituras, memorizar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4. Vamos juntos? 4, 23, vamos lá? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos lá? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aqui ele fala, nesse texto lá, o apóstolo fala assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É Cristo o segredo. É o Senhor Jesus o segredo da vida espiritual abundante. Amém?